Bom, então, introdução ao MATLAB e ao GNU Octave. Isso tudo vem, o MATLAB, o GNU Octave, a história deles vem de um negócio chamado computação científica, e que é, na verdade, a aplicação de engenharia e ciência que envolve computação. Então, a computação aplicada na engenharia, né? Se usa a computação na engenharia há bastante tempo, e inicialmente se utilizava essa linguagem de programação, isso eu estou falando nos anos 70, talvez nos anos 80, que é Fortran, não sei se vocês já ouviram falar, mas por muito tempo, então, essa linguagem Fortran, ela foi a linguagem especializada quando a gente falava de um negócio chamado computação numérica, que é para, basicamente, processamento matemático. Então, aqui tem um exemplo de código em Fortran para mostrar o quadrado de 1 a 10. Então, o programa, o nome do programa é quadrado, então vai de 1 a 10, vou escrever I vezes I aqui, isso aqui é um programa em Fortran. E por que eu estou falando de Fortran? Porque, basicamente, bom, Fortran tem alguns problemas, vamos lá, Fortran tem alguns problemas, a computação numérica ela pode ser muito complicada, a gente pode ter problemas de precisão, e que vão alterar, por exemplo, o resultado, então, precisão numérica, isso pode gerar vários problemas. E, por exemplo, nesse caso aqui, então, x igual a 0,1, y igual a 1 menos 10 vezes x. A princípio, isso aqui é 0, porque 10 vezes 0,1 é 1, e 1 menos 1 é 0. O que acontece é que essa multiplicação aqui, 10 vezes 0,1, isso pode ter algum erro de imprecisão, isso não virá 1, isso virá 0,999999999, que para a gente é 1, mas para o computador não é, e isso pode gerar erros de imprecisão numérica. Além disso, a gente tem erros de imprecisão, então overflow e tal, gera vários problemas de linguagem de programação clássica. Por exemplo, o C tem problemas muito similares a esse. Então, desenvolver algoritmos para engenharia, eu não quero virar um grande programador, eu quero virar um resolvedor de tarefas. E para resolver tarefas, eu vou precisar de programação necessariamente. Então, como a linguagem de programação era difícil e tudo mais, e além de ter falhas de programação, então achar bugs era muito difícil, etc. Então, lá nos anos 60, 70, eu acho, o governo americano ele identificou esse problema. Isso gerava muita ineficiência dos engenheiros em escrever códigos, para vários problemas. Naquela época, época da Guerra Fria, então, isso gerava problemas aí financeiros, inclusive, algumas vezes erros de código geravam erros de trajetórias, por exemplo, de foguetes para ir para o espaço, etc. Isso aconteceu, inclusive teve foguetes que explodiram no espaço por erros numéricos e tudo mais. Então, o governo investiu uma grande quantidade de recursos para criar uma biblioteca capaz de facilitar a vida de engenheiros, para fazer cálculo numérico. Basicamente, fazer integral, processamento de matrizes, que é alga, basicamente. E aí surgiu essas duas bibliotecas, que chamam-se BLAS e LINPACK. E também a EMPEC. E aí, então, para resolver esses problemas, então, calcular autovalores e autovetores, por exemplo, e fazer operações matriciais, operações sobre matrizes, essas bibliotecas eram muito, muito eficientes. Então, além de fazer de maneira fácil, ele fazia de maneira computacionalmente eficiente. O que significa isso? Rápido. Dado que naquela época, estamos falando dos anos 70, 80, os computadores eles eram muito lentos, eram gigantes, de pouco acesso e muito lentos. Então, basicamente, se criou algumas funções que resolviam esses problemas, então, como fatorar uma matriz, como copiar um vetor dentro do outro, tudo isso de maneira muito eficiente, usando essas bibliotecas. Mas, embora fosse eficiente, ainda não era fácil o bastante. Então, teve um sujeito chamado Clove Muller, que era matemático e professor lá na Universidade do Novo México, e que ele foi um dos coautores dessa biblioteca chamada LINPACK, que é esse pacote de processamento de álgebra linear, e ele pensou que ainda continuava muito trabalhoso. Tinha que escrever o programa em Fortran, compilar, furar o cartão perfurado, naquela época os códigos eram todos cartões perfurados, debugar, compilar, executar. Ele precisava dar para os alunos dele, lá na Universidade do Novo México, um acesso fácil a essa biblioteca, a LINPACK, do qual ele foi um coautor. Então, ele escreveu um negócio que ele chamou de MATLAB, que era um laboratório de matrizes,
e que era iterativo, era fácil de fazer entrada e saída de dados, e era fácil de fazer operação sobre vetores e matrizes. Por exemplo, para resolver o sistema de equações lineares, aqui B igual a vezes X, ele criou X igual a barra B. Ou seja, não precisava nem digitar a função, era basicamente usar esses operadores. E isso foi bom, muito legal e tal, teve popularidade imediata, e o MATLAB se tornou, então, muito popular. Ele era gratuito naquela época. E aí teve, claro, um grande empreendedor, vamos chamar assim, que é um engenheiro chamado Jack Little, que ele conheceu, então, o MATLAB numa aula do Muller, na Universidade de Stanford, e ele viu o potencial comercial do MATLAB. E aí eles se juntaram e reescreveram o MATLAB todo em C, para ficar mais eficiente computacionalmente, adicionaram funcionalidades e bibliotecas e fundaram uma empresa chamada MathWorks, que até hoje, 2020, comercializa o MATLAB. O princípio do MATLAB, então, ele mostra alguns conceitos de engenharia de software, que eu não vou entrar aqui muito nos detalhes, mas basicamente ele traz um conceito de toolbox, que é como se fosse umas bibliotecas, mas não do MATLAB. São bibliotecas externas ao MATLAB e que tu consegue, de fato, adicionar ao MATLAB com bastante facilidade. Também o conceito de MATLAB Files, que é os M-Files, a gente vai falar sobre isso. Então, todo arquivo .m é um arquivo do MATLAB, e esse arquivo, então, ele pode ser uma função, ele pode ser um script executável, vamos dizer assim. A interface com o usuário é interativa, então ela esconde detalhes desnecessários ao programador. A gente vai ver que isso facilita a vida do programador, do engenheiro, que está querendo desenvolver algum código, mas, por outro lado, ele torna um pouco mais ineficiente as coisas, mas não tem como ser diferente. É sempre um trade-off. E componentes de software que sejam modulares e reutilizáveis, então a gente consegue utilizar a questão de orientação a objeto, por exemplo, em MATLAB e outras coisas mais. Bom, o MATLAB hoje, então, ele tem milhões de usuários aí, talvez ela seja uma das ferramentas de mais sucesso de uso acadêmico, que se tornou comercial. É uma ferramenta padrão aí para uso tanto acadêmico quanto profissional. Então, se usa muito na universidade, o MATLAB, mas também se usa muito, muito no mercado. Eu, há algum tempo atrás, uns 10 anos atrás, quando eu fiz uma entrevista de emprego, quando eu era recém-formado na engenharia, e eu falei que eu sabia bastante MATLAB, e, inclusive, surgiu uma oportunidade só porque eu sabia bastante MATLAB, tinha uma aplicação lá na engenharia, que eles precisavam rodar algumas coisas em MATLAB. Então, o MATLAB se usa muito no meio acadêmico, mas também bastante no meio profissional. Essa entrevista de emprego foi na Siemens, que eu fiz naquela época. Mas, bom, Toolbox. Então, o Toolbox fornece várias funções. Hoje em dia, o MATLAB tem muitos Toolbox prontos. Então, para sistema de controle, modelagem de sistemas, redes neurais, bioinformática, análise de séries temporais, otimização, tem uma porção de toolbox, de visão computacional, por exemplo, que é uma disciplina que eu dou aqui na FURG, e tudo tem toolbox para MATLAB. Ele permite também uma coisa que a gente chama de matemática simbólica. Matemática simbólica é essa matemática que a gente faz em cálculo, né? Ou seja, uma matemática sem número. Ou seja, A mais B, a integral de x ao quadrado dx, por exemplo. Isso é uma matemática simbólica, não tem números. O MATLAB, ele te permite resolver, inclusive, matemática simbólica. Ele tem um toolbox para resolver matemática simbólica, e o Octave também tem. Mas, bom, o que mais? Tem o Simulink, que é uma ferramenta de simulação gráfica, então, em vez de tu precisar programar, vamos dizer, por linha de código, tu programa por diagrama de blocos. Se parece bastante com aquelas programações introdutórias e tal. Ajuda bastante em alguns contextos para a engenharia. Vamos avançando aqui. Então, aqui tem uma foto do Simulink atual. Então, o Simulink tem aqueles diagramas de blocos ali, vocês podem ver. Essa aqui é uma simulação de uma turbina. Então, tu consegue, inclusive, ver uma parte gráfica da turbina, etc. Então, o MATLAB, o Octave não tem o Simulink, mas o MATLAB ele tem o Simulink que permite essa programação por meio de blocos, diagrama de blocos. O pessoal de controle utiliza muito. Eu acho que o professor Azolim utiliza um pouco disso em alguma disciplina que ele dá. Bom, e o Octave? Bom, o MATLAB ele é muito, muito legal.
O problema é que ele é um software proprietário que requer licença, e as licenças do MATLAB são muito caras. Então, por exemplo, uma licença acadêmica, bem profissional, uma licença acadêmica do programa principal para a universidade sairia em torno de $500. Então, hoje, $500 é mais de R$2.500 para uma licença que dura um ano, eu acho, para um computador. Se a gente botar, então, aí, sei lá, 30 computadores, 100 computadores, essa licença vai muito longe, e sem incluir nenhum toolbox. Vale lembrar aqui que na disciplina a gente vai usar um toolbox de processamento de sinais em alguns momentos da disciplina, e isso não estaria incluído nesses $500, teria que ser $200 para cada toolbox. Então, ele é uma ferramenta muito, muito cara, e para a gente que está aqui no Brasil, que temos uma universidade que não tem tantos recursos assim, uma universidade pública, a gente não tem acesso ao MATLAB, assim, a gente deve ter poucas licenças do MATLAB, e normalmente eles estão em laboratórios de pesquisa, e não licenças, vamos chamar assim, para ensino. E aí, nesse contexto, surge o Octave. Então, o Octave é uma alternativa ao MATLAB, ele é um software grátis, ele tem a licença GPL, isso a gente vê na disciplina de sistemas operacionais. Vocês têm disciplina de sistemas operacionais, né? Não, vocês têm sistemas de automação, no qual você se distribui, modifica livremente. Então, que mais? O Octave ele foi concebido em 88 para servir de referência num curso de química, de reatores químicos, por um sujeito chamado James Hawley, na Universidade de Wisconsin, e pelo John Atkins, na Universidade de Texas. Então, o Octave ele foi escrito pelo Joe Elton, com colaboração de muitas pessoas. Vocês vão ver aqui, que eu acho, deixa eu abrir o meu Octave aqui. Aqui ainda aparece, copyright, John Wilton e outros. Vocês vão ver ali que aparece. A minha versão é a 5.2. Então, ele surgiu, a primeira versão, há quase 30 anos atrás, há 27 anos atrás, mais ou menos, 28. A versão atual é a 5.2, que é essa que eu tenho instalado, e ela está em constante atualização. Então, essa versão aqui, eu acho que é de março de 2020, tem saído atualização de maneira constante, aí todo ano tem melhorado o Octave. Então, a gente tem utilizado o Octave, aqui tem uma figurinha do Octave rodando no Linux, uma versão mais antiga, deixa eu ver qual é a versão que está aqui, eu nem lembro mais qual era, acho que era 2 ponto alguma coisa. Aqui já é a versão mais atual, ela se parece muito, muito com o MATLAB. Quem já abriu o MATLAB na vida vai ver que ela é muito, muito parecida. Inclusive nessa disposição aqui do código, a janela de comandos aqui, as variáveis e tudo mais. Os plots são muito parecidos. Então, em termos gerais, o Octave está muito parecido com o MATLAB, porque a gente vai precisar, pelo menos na nossa disciplina. A principal diferença é que ele não tem o Simulink. E o Simulink é uma ferramenta, de fato, bem legal. Para outras disciplinas, não tanto para essa. Bom, então, para a gente iniciar o uso do Octave, então, ou eu pedi para vocês ali baixarem vocês podem baixar o GNU, né, o site. Então, tem para baixar direto no site do Octave. Vocês podem baixar tanto para Windows, para Linux e etc. E eu não cheguei a mandar mensagem para vocês para baixar esse negócio, eu acho. Não, eu escrevi ali na mensagem que eu mandei, que era para vocês, se quisessem, podiam baixar. Bom, que mais? Bom, se vocês estiverem no Windows, então, basicamente, tem que abrir o Octave, no Linux tem que rodar o Octave, e vocês podem rodar no browser aí, alguém perguntou, acho que foi o Pedro, e alguém comentou aqui também, o Gustavo comentou o site, né, o octave-online.net. Deixa eu abrir ele aqui, só para vocês verem também. Deixa eu ver se eu consigo trazer para cá. Então, aqui está o site, Welcome to Octave Online. Está abrindo aqui, e aqui já está a linha de comando, a gente já pode digitar, então, por exemplo, 5 mais 5. Ele vai dizer que a resposta é 10. Então, só para a gente ter aqui. Eu não vou utilizar esse site, vocês podem utilizar o site. Eu vou utilizar o Octave, o software mesmo que eu baixei aqui, está instalado aqui. Então, eu vou utilizar ele, mas vocês podem utilizar aquele cara ali. Vocês veem que ele tem aqui algumas funcionalidades maiores, ele facilita, vocês podem acessar, abrir scripts, etc. Então, vamos para o curso aqui, de fato. Vamos voltar para a apresentação.
Então, ele é uma linha de comando. Aqui está um exemplo no Octave 2.1.3, que é um pouco mais antigo. E, então, basicamente, o que a gente tem é... Então, eu digito o comando, no caso aqui apareceu 10, eu fiz isso no caso ali, então vamos digitar aqui 5 mais 5. Deixa eu ver se tem como aumentar a fonte. Como é que eu faço para aumentar a fonte? Deixa eu ver. Preferências. Estou achando essa fonte pequena, eu acho. Tudo bem que vocês podem fazer aí no computador de vocês. Mas eu estou achando a fonte pequena. Deixa eu ver, editor. Será que é aqui? Eu consigo aumentar a fonte? Acho que é aqui. Aumentou a fonte? Ou foi impressão minha? Comandos. Não, é aqui, ó. Ih, tá dando uma travada nesse... Ah, aumentou a fonte. Mas tá dando umas travadinhas aqui no meu Octave. Não sei porquê. Será que é a versão que eu estou baixando aqui, ó? Não está respondendo. Não, está respondendo. Demora um pouco, mas está respondendo. Bom, vamos lá então, pessoal. Então, 5 mais 5 ele vai responder 10. Ih, meu Octave está de mau humor hoje. O que vocês acham do meu Octave que resolveu travar aqui? Eu acho que eu vou usar o de vocês aí. Vou usar o Octave. Deixa eu abrir aqui o Octave. Octave Online. Vamos usar o Octave Online, então, já que o meu não está querendo muito me ajudar. Então, vamos todos juntos aqui. Está abrindo meu Octave aqui. Online. Então, 5 mais 5. Ele vai mostrar o 10. E se eu digitar help aqui, ele vai mostrar ali que eu tenho que botar o help para alguma função que eu queira resolver. Será que ele se acertou aqui? Se eu digitar o help. Tá igual. Só ficou pensando um pouquinho, eu acho. Que mais? Bom, então era isso, só para a gente ver. Então, na verdade, ele é uma linha de comando, né? Que eu posso digitar coisas aqui. Então, posso fazer tudo na linha de comando. Isso é uma coisa legal do Octave, que eu consigo fazer tudo na linha de comando. Obviamente, fazer programas grandes é muito complicado, porque eu vou precisar, por exemplo, usar for, ifs e etc., que vocês aprenderam lá em algoritmos. Mas vocês vão ver um pouquinho que dá para fazer tudo por aqui. Então, sei lá, vamos botar alguma coisa. Então, 10 vezes 3, mais parêntese, 3 menos 4. Aí ele calculou ali para a gente, que é 31. Bom, então, só para vocês saberem, basicamente é isso, é uma linha de comando. Eu posso chamar funções para aqui. A gente vai ver que funções a gente pode utilizar. E tem a função de help também, que eu posso botar help em alguma função que eu quiser aqui. Mas vamos seguindo aqui, pessoal. Vamos lá. Então, ao iniciar o Octave, vocês vão ver que vai aparecer esse Octave, 2 pontos, 1 maior aí. Se ocorrer alguma bobagem, a gente pode interromper a execução com Ctrl+C. E para sair do Octave, eu vou digitar o quit ou exit no terminal e ele vai fechar ali. Então, nada muito útil. Que mais? O Octave, então, ele funciona de maneira, a gente chama interpretada. A gente não compila um código em Octave, em MATLAB. Então, basicamente, ele vai fazer a execução linha a linha. É basicamente como funciona o Python. Python também é uma linguagem interpretada, a gente executa linha a linha. E aí, a gente pode criar esses scripts, esses .m's aí, para poder, vamos dizer assim, gerenciar um arquivo. Então, eu vou abrir, por exemplo, aqui, eu vou abrir no meu Windows, eu vou abrir o meu bloco de notas. Vamos lá. Não, vamos abrir o Notepad++ aqui, que eu gosto de usar. Deixa eu abrir o Notepad++ aqui. Inclusive, tem uns códigos .m aqui. Deixa eu abrir meu Notepad++ aqui para a gente criar o nosso primeiro códigozinho. Tá. Então, aqui tem o meu Notepad++, aqui tem um código já em MATLAB, bem grande, mas não vou usar ele. Deixa eu abrir um novo aqui.
Você pode usar um bloco de notas, inclusive. E aí eu poderia colocar aqui, por exemplo, 5 mais 5. Certo? Coloquei 5 mais 5 e vou salvar isso, por exemplo, na minha área de trabalho aqui. Não, vou salvar num lugar legal aqui. Deixa eu abrir aqui. Já que eu vou achar algum lugar legal. Vou salvar na minha área de trabalho mesmo. Vou salvar como primeiro.m. Certo? Salvei aqui o primeiro.m. Deixa eu fechar todos. Aqui, cadê? Fechar todos. Certo, estava. Pronto. Pronto, está aqui o meu primeiro.m. Eu vou voltar lá para o meu Octave. Vou colocar aqui no meu desktop. Aqui a gente vai ter o primeiro.m. Se eu digitar o primeiro aqui, ele vai me dar uma resposta de 10. Por quê? Porque dentro do primeiro.m aqui, ele tem o 5 mais 5, então eu posso usar inclusive o editor aqui do Octave. Eu usei o meu Notepad++, mas eu poderia ter usado o editor aqui. No Linux tem o Gedit, tem um monte de editor aí que vocês podem escolher. Certo? Então, vamos avançando aqui, senão a gente vai perder muito tempo. Então, o arquivo .m, vale lembrar que quando eu vou executar ele, eu não preciso digitar... Abrir minha janela de comandos. Eu não preciso digitar primeiro.m, porque ele dá erro. O que eu tenho que botar é primeiro, que aí ele vai executar o meu primeiro.m. Certo, pessoal? Então, fica aí a dica. O que mais? Janelas, então, são objetos gráficos. A gente tem esse command window aí, e dependendo da versão, se a gente tem interface gráfica ou não, a gente pode ter acesso a várias outras coisas. Então, aqui no caso da minha janela, eu tenho acesso às variáveis. Então, eu tenho a variável resposta, que ela teve o valor 10. Então, a saída, ele coloca nessa variável answer aqui de resposta. Aqui tem o histórico de todos os comandos que eu já dei. Eu tenho vários comandos que eu já dei aqui, vários fors, etc. Então, dá para ver aqui o histórico também. O que mais? Vamos lá. Então, tem o help, tem o histórico de comandos, eu tenho o diretório atual, o workspace. Isso nessa minha interface gráfica aqui. Se vocês usarem o online, ele não é tão legalzinho. Ele é basicamente o prompt ali para vocês poderem executar algum script. Mas ele permite o online também executar scripts.m. Então, tu pode editar no teu computador, depois tu sobe ali para o Octave Online e roda o teu primeiro .m, por exemplo. Isso é possível também. Bom, ajuda, né? Como é que a gente pode fazer? Tem o help, com o nome da função, o look for palavra, para a gente buscar alguma palavra-chave, e o Ctrl+C para interromper a busca. Então, vamos dar um help, vamos ver um nome de função aqui, sei lá, função sum. Aqui ele mostra como é que funciona essa função sum. Então, por exemplo, que eu inventei agora, que nem sabia que existia essa função sum, não sei nem o que faz, mas ele comenta todos o que faz, dá um exemplo e tal. Então, o help do Octave funciona legal, vale a pena utilizar. Bom, como é que a gente faz para declarar variáveis, né? Então, como eu comentei, o Octave é um ambiente de execução de linguagem interpretada. Então, as variáveis elas não precisam ser dimensionadas. Eu não preciso dizer qual é o tamanho de um vetor, por exemplo. Eu crio um vetor e saio utilizando. Qual é o problema disso? É que se esse vetor for muito grande, por exemplo, isso pode ficar muito lento. Então, isso é uma facilidade, mas que deixa as coisas muito lentas. Então, inicializar as variáveis com um tamanho conhecido pode ficar bem mais rápido a execução. Então, isso é só uma dica. Os caracteres podem ser alfanumérico, então tanto letras quanto números podem ser variáveis, e as letras maiúsculas e minúsculas definem nomes diferentes. Então, aqui um exemplo, vamos lá, vamos chamar a variável soma, é igual a 5 mais 5. Então, agora eu criei essa variável soma, e essa variável soma agora ela tem o valor 10. Então, não precisei, diferente do C, eu não precisei dizer qual era o tipo. Ela até tem um tipo aqui, a gente pode usar o comando class para ver o soma, que ele vai dizer que é uma variável do tipo double. Então, mas aparece aqui no meu ambiente de trabalho, aparece o soma como uma variável do tipo double. Certo?
E agora a variável resposta, que tem a palavra double, ele é do tipo caractere, é um vetor de caracteres, ali com 6 caracteres. Bom, mas vamos seguindo aqui. Então, as variáveis elas podem ser letras maiúsculas e minúsculas, isso é importante. Ele vai diferenciar. Então, se eu disser que soma é igual a soma mais 1, eu vou ter duas variáveis. Eu vou ter a soma com o S minúsculo, que vale 10, e a soma com o S maiúsculo, que agora vale 11. Certo, pessoal? Então, isso aqui é uma coisa importante. Algumas coisas para manipular as variáveis. Então, eu botei aquele comando class, ele está aqui. Então, o class mostra o tipo de variável. O CLC serve para limpar a tela. Então, se eu botar CLC, ele vai limpar a tela aí. O que mais? Tem o clear. Se eu der um clear, ele vai limpar todas as variáveis. Vocês podem ver que sumiu as variáveis aqui. Então, são algumas coisas legais. Eu posso salvar todas as variáveis que estão no ambiente. Então, se eu digitar save, e aí eu consigo salvar com um arquivo .dat, geralmente, e depois eu consigo carregar as variáveis. Então, eu posso salvar todas as variáveis que estão no meu ambiente, carregar elas. Eu posso listar todos, o Rose, ele lista todos os nomes e tipos de variáveis, o Ru, ele lista todos os nomes de variáveis. Nesse momento, a gente não tem nenhuma, eu vou criar soma igual a 10, e o soma igual a soma minúsculo mais 1, de novo. Se eu botar o Ru, ele vai botar que hoje tem no meu espaço aqui o soma e o soma com S minúsculo. E se eu botar o Rus, ele vai mostrar aqui para mim que eu tenho o soma e o soma com S minúsculo. Ambos usam 1 byte, 8 bytes, e são do tipo double. Vocês podem ver claramente que aqui eu tenho o 10 e o 11, que são números inteiros. E o MATLAB está salvando como double. Ou seja, é muito mais prático para o operador lidar com números inteiros, com double, porque, porventura, eu posso fazer uma operação de multiplicação, e aí já é um... Por exemplo, se eu pegar soma igual a soma vezes 0,5, eu vou ter a resposta, e essa resposta, ela vai ser o 5, né? Ela já vai ser um double, porque aí eu fiz uma divisão, para divisão preciso fazer divisão inteira, etc. Nesse caso aqui não teve resto, mas eu poderia fazer uma divisão assim por 0,75, que tem resto, né? Não seria uma divisão inteira. E aí, como eu já tenho um número double, esse problema já está resolvido. Então, usar double é muito fácil, é muito tranquilo para o operador, ele não precisa, o programador não precisa se preocupar com isso, mas é computacionalmente muito ineficiente. Então, eu vou estar armazenando, eu podia estar armazenando 1 byte, eu estou armazenando, de fato, 8 bytes. Então, isso pode, para algumas aplicações, ser bastante complexo, mas o Octave e o MATLAB, eles nos permitem implicitamente transformar as coisas em número inteiro e aí manipular de uma maneira um pouco mais otimizada. Bom, em geral, a gente não vai ter uma preocupação com isso aqui na engenharia, mas se eu tiver alguma aplicação mais crítica, mais demorada. Que mais? Bom, representação numérica, então... todo valor em Octave, ele é uma matriz. Então, vocês vão ver isso aqui. Por exemplo, a minha variável soma, ela é uma variável do tipo 1 por 1. Ela é uma matriz 1 por 1, que significa que ela só tem um valor, mas não deixa de ser uma matriz. Então, toda operação em MATLAB Octave, ela é matricial. Certo, pessoal? Então, a gente vai ter que ter muito cuidado, por exemplo, com multiplicação de matrizes, se eu quiser fazer, por exemplo, uma multiplicação ponto a ponto, e não uma multiplicação de matrizes, como a gente aprendeu a fazer no ensino médio, talvez, ou pelo menos a gente aprendeu isso em aula. Bom, que mais? Números negativos é o N, a representação é em inglês, né? Então a gente não usa vírgula, não é 2,3, é 2,3, então não se esqueçam disso, é um erro bem comum para a gente, brasileiros, que para a gente o ponto decimal, né, a casa decimal, a gente usa vírgula, mas o Octave e o MATLAB, eles usam a representação inglesa, que é o ponto. Números complexos, eles podem ser tanto o I quanto o J. Então, eu posso dizer que o soma é igual, por exemplo, a vezes 2J. Então, nesse momento, eu tornei o soma, que ele era 3,75, ele virou 7,5i. Ele virou um número complexo. Então, operações com números complexos em MATLAB são muito fáceis. Basicamente, a gente pode usar o J ou o I, e ele vai entender aquilo como se fosse um número complexo.
Certo, pessoal? Então, vamos seguindo aqui. E a notação científica, né? Então, o E, que é o neperiano, como a gente chama, logaritmo, etc., é muito útil isso, exponencial, a gente usa bastante essa notação científica. E para a gente aqui é o Ezinho ou o Ezão. Que mais? Bom, a gente pode definir matrizes, para isso a gente vai usar os colchetes. Então a gente consegue formar, por exemplo, matrizes numéricas ou de caracteres utilizando esses colchetes. Então aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Então, por exemplo, eu vou dizer que a minha matriz 1, ela vai ser, matriz 1, ela vai ser, abre colchetes, 1, 2. Eita, tô ruim de teclado aqui hoje. Matriz 1 igual a... Aqui eu digito Enter sem querer aqui. Então tá. Se a gente olhar o RUS, então agora a gente tem a matriz, a gente tem a soma, que ela é um número complexo, do tipo 1 por 1, mas ela ocupa 16 bytes. Por quê? Porque eu tenho a parte real, que é 8 bytes, e a parte imaginária, 2 bytes. E a matriz, que na verdade ela é 2 números, né, 1 por 2, então é um vetor com uma linha e 2 colunas. Toda matriz em MATLAB é um vetor coluna, certo? E tem 16 bytes, porque também tem 2 valores, certo? Então, a minha matriz aqui, se eu digitar matriz 1 aqui, vai aparecer os 2 valores. Uma matriz ela é montada linha a linha, a gente vai montar as linhas dela, e o espaço ou ponto... o espaço ou vírgula indica transição de colunas, e o ponto e vírgula indica transição de linhas. Então, se eu quiser fazer uma matriz quadrada, vamos fazer a matriz 2 aqui. Ela vai ser 1,2, ponto e vírgula, 3,4. Fechei. Então, vocês podem ver que eu fiquei 1 e 2, ponto e vírgula, que aí ele quebra a linha, né? Aí ficou 3 e 4. E se a gente olhar, ela é uma matriz de tamanho 2 por 2. Certo? Então, tem a matriz 2 por 2 aqui. A gente vai usar bastante isso. Eu usei a vírgula, mas eu posso usar o espaço. O espaço e a vírgula aqui dentro da matriz para definição de matrizes é a mesma coisa. E o ponto e vírgula, ele quebra a linha. Então, eu estou fazendo aqui, mas eu espero que vocês também estejam acompanhando aí, estejam rodando os octaves de vocês aí, usando tanto online quanto offline. Sintam-se à vontade para ir digitando, testando, porque esse tipo de coisa que a gente está fazendo aqui nessa parte só faz sentido se vocês praticarem, né? Como se diz, eu sei fazer. O grande objetivo é que vocês também comecem a entender e consigam usar o MATLAB e o Octave também. Certo, pessoal? Mas vamos avançando aqui. Então, para a gente definir matrizes e vetores, a gente pode usar esse comando aí, que a gente ensinou aí no caso passado, que a gente usa a vírgula ou o espaço e o ponto e vírgula, mas a gente pode usar também algumas funções prontas para isso. A gente tem a criação do vetor linha e o linha space, que são 2 caras legais. Eles fazem basicamente a mesma coisa. Então, por exemplo, eu posso dizer que a matriz 3, ou vetor 3, vamos chamar de vetor 1. O vetor 1, ele é igual a 1, 2.3, 2.10. O que ele fez? Ele fez um vetor que vai de 1 até 10, de 3 em 3. Certo? Então, ele criou agora um vetor. Se a gente olhar o RUS aqui, a gente vai ver que ele é um vetor com 4 valores. Certo? Então, 1, 4, 7 e 10. Eu poderia fazer isso, então, por exemplo, eu criar um vetor 2 aqui, de 2 em 2, e vamos botar o valor 6. O que vai acontecer? Ele vai de 1 a 6, de 2 em 2. O 6 apareceu? Pessoal, o 6 não apareceu. Por quê? Porque ele está querendo, na verdade, os números ímpares, de 1 a 6. Então, 1, 3, 5. O 6 não... Se eu somar o 5 mais 2 vai dar 7, o 7 é maior que o 6, então o 6 não apareceu aqui. Mas a gente consegue, então vamos dar o RUS aqui,
A gente consegue ver, então, que eu vou ter o vetor com 3 valores, vetor 1 com 4, vetor 2 com 3 valores, certo? E aqui está o número de bytes que eu estou utilizando. Até esse momento, eu já usei 120 bytes para armazenar essas variáveis que eu tenho aqui. Pessoal, alguma dúvida? Algum comentário? Vocês podem usar o chat aí, sinta-se à vontade, ou como eu comentei, abrir o áudio para perguntar alguma coisa.